Em novembro de 1917, eclodiu na Rússia uma revolução que estava destinada a mudar os rumos da história. À frente de uma insurreição popular, o Partido Bolchevique toma o poder e institui pela primeira vez na história um regime socialista. Depois desse acontecimento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Nesse vídeo eu focarei nesse processo que é a chamada Revolução Russa de 1917. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No começo do século XX, a Rússia ainda era um país rural. De seus 170 milhões de habitantes, 85% viviam no campo. A nobreza possuía quase metade das terras que eram cultiváveis. Na esfera política, vigorava ainda o absolutismo, pois o czar, que é uma espécie de imperador, reunia todos os poderes. O progresso da industrialização, a partir de 1890, ampliou o número de operários, os quais encontravam-se concentrados em centros urbanos como São Petersburgo, Odessa e Moscou. O capital estrangeiro representava mais da metade do total investido no parque produtivo. Com isso, grande parte dos lucros acabava não permanecendo no país. Entre a massa proletária fermentava uma forte oposição ao regime czarista. Esse regime era sustentado pelas camadas mais privilegiadas da nobreza e da burguesia industrial e mercantil. No campo reinava uma forte tensão social. Os camponeses não tinham terras suficientes para cultivar e as suas dívidas aumentavam em razão da baixa produtividade que era resultante do uso de técnicas rudimentares. O ambiente era adequado à difusão de ideias revolucionárias. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que era de orientação socialista e que tinha por base as ideias do filósofo alemão Karl Marx. Entre seus líderes estava Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Seus ideais eram difundidos pelo jornal Iskra, que é um termo que significa centelha. Esse jornal era divulgado clandestinamente na Rússia. O Partido Social Democrata defendia a tese de que a Rússia, que era um país atrasado, precisava passar por uma revolução democrático-burguesa que desenvolvesse o capitalismo e criasse as condições para uma revolução do proletariado. Essa tese foi discutida em um congresso do partido realizado em 1903 em Bruxelas, na Bélgica, e em Londres, na Inglaterra. Os líderes social-democratas russos eram obrigados a se reunir no exterior porque seu partido era ilegal na Rússia. Nesse congresso, o partido se dividiu nas correntes menchevique, que era a minoria, e bolchevique, que era a maioria. Os mencheviques defendiam a tese inicial do partido, segundo a qual a revolução a ser feita era democrático-burguesa e deveria ser conduzida pela burguesia. Os bolcheviques, liderados por Lenin, pregavam uma revolução conduzida por um partido operário apoiado nos camponeses. Sem estar ligado a eles, Lev Davidovich Bronstein, que era um líder revolucionário conhecido como Trotsky, afirmava que só uma revolução socialista tiraria a Rússia do atraso, tarefa que a burguesia não seria capaz de realizar, que é a teoria da revolução permanente. Em 1904, eclodiu a Guerra Russo-Japonesa, que foi motivada pelo choque de interesses em torno da região chinesa da Manchúria. A Rússia saiu derrotada, o que agravou a crise econômica do país. Greves e manifestações contra o regime começaram a eclodir em todo o país. Em janeiro de 1905, uma grande multidão se reuniu em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, que era a sede do governo, pedindo uma audiência com o czar. O exército abriu fogo contra os manifestantes, matando muitos deles. Conhecido como Domingo Sangrento, o acontecimento foi o estopim para uma série de revoltas que se espalharam no país inteiro. Os marinheiros do encouraçado Potemkin, ancorado em Odessa, e a guarnição da fortaleza Kronstadt, localizada no Mar Báltico, se amotinaram. Em meio às greves e manifestações, surgiram conselhos de operários que eram os chamados sovietes, constituídos por delegados eleitos pelos trabalhadores, mas não reconhecidos pelo governo. O presidente do soviete de São Petersburgo, o mais importante do país, era Trotsky. Para ganhar tempo, o czar promulgou uma constituição e convocou eleições para uma espécie de parlamento, que era a chamada Duma. Essas medidas, somadas à intensa repressão contra os sovietes, contribuíram para esvaziar o movimento. A participação russa na Primeira Guerra Mundial provocou crise e um descontentamento generalizado. A mobilização de 13 milhões de soldados agravou os problemas ao retirá-los das atividades produtivas e obrigar a população a um esforço extra para sustentar as tropas. Em 1916, o exército tinha sofrido 3 milhões de baixas. Os soldados desertavam e engrossavam as fileiras da oposição. No começo de 1917, as greves e manifestações de rua recomeçaram. Desse modo, os sovietes ressurgiram.
a polícia não conseguiu deter o movimento e o exército se recusou a marchar contra a população. No dia 13 de março ou 27 de fevereiro, pelo calendário russo de então, o czar abdicou. Diante disso, a Duma constituiu um governo provisório que decidiu manter a Rússia na guerra apesar do esgotamento do país e da oposição popular. Contrário a qualquer apoio ao governo, Lenin passou a expor seu programa, que eram as teses de abril e que propunham todo o poder aos sovietes: nacionalização dos bancos, controle das fábricas pelos operários, terra para os camponeses e paz. Lenin foi perseguido pelo governo e em julho se refugiou na Finlândia. Trotsky, que havia sido eleito presidente do Soviete de Petrogrado, foi preso e ingressou no Partido Bolchevique. Falarei um pouco agora sobre os bolcheviques no poder. Em agosto, o governo foi obrigado a pedir a ajuda dos bolcheviques para derrotar uma tentativa de golpe militar liderada pelo general Kornilov. Nesse período, Lenin voltou da Finlândia. Trotsky, ao ser posto em liberdade, criou uma milícia popular que era a chamada Guarda Vermelha e ajudou a sufocar o golpe de Kornilov. Na noite de 6 de novembro e 24 de outubro no calendário russo, sob o comando do Comitê Militar Revolucionário organizado por Trotsky, os bolcheviques ocuparam pontos estratégicos de Petrogrado e tomaram o poder. No dia seguinte, reuniu-se em Petrogrado o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, com maioria bolchevique. Constituiu-se então o Conselho dos Comissários do Povo, que foi presidido por Lenin. Trotsky ocupou o Comissariado das Relações Exteriores. O novo governo suprimiu a grande propriedade rural, atribuindo a gestão das terras aos comitês de camponeses e estatizou as fábricas que passaram ao controle dos operários. Foram convocadas eleições para uma Assembleia Constituinte que se realizaram em dezembro de 1917. Nelas, os bolcheviques obtiveram apenas 9 milhões dos 36 milhões de votos. Em janeiro de 1918, o Conselho dos Comissariados do Povo, apoiado pela Guarda Vermelha, dissolveu a Assembleia. Em março de 1918, a Rússia assinou a paz com os alemães em Brest-Litovsk, retirando-se da guerra. As medidas adotadas pelo governo bolchevique provocaram revolta entre as antigas classes dominantes, que eram os capitalistas, os senhores de terras, etc. Insatisfeitos, em 1918, esses grupos se lançaram à luta armada contra o governo revolucionário com o objetivo de reconquistar o poder e os privilégios perdidos. Era o começo de uma guerra civil que duraria 3 anos. Trotsky foi nomeado comissário, que é uma espécie de ministro da guerra, e começou a organizar o Exército Vermelho para dar combate aos russos brancos, como eram chamados os contra-revolucionários. Estes receberam o apoio das grandes potências capitalistas, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha e o Japão, cujas tropas invadiram a Rússia sob o comando de generais do Exército Branco. Apesar das difíceis condições em que se encontravam, os bolcheviques venceram a guerra, obrigando as tropas estrangeiras a deixar o território russo no começo de 1921. O conflito desorganizou a economia. Entre 1918 e 1921, houve fome em todo o país. Para enfrentar o problema, o governo obrigava os camponeses a entregar-lhes as colheitas, salvo a parte que era destinada ao alto consumo. Foi a fase do comunismo de guerra. A produção industrial de 1920 caiu para 18% da de 1913. A produção agrícola caiu para 30%. O resultado foi a fome generalizada de 1921. Veio a inflação e o comércio parou. Os marinheiros de Kronstadt se amotinaram e foram massacrados. As greves foram proibidas e os partidos foram extintos, com exceção do bolchevique, que em 1919 passara a se chamar Partido Comunista. Diante da crise, em março de 1921, Lenin lançou a nova política econômica abreviada como NEP, com o objetivo de aumentar a produção industrial e agrícola e atrair capitais e técnicos estrangeiros. Os investimentos passaram a ser dirigidos aos setores fundamentais da economia, como energia e matérias-primas básicas. Comerciantes e agricultores foram organizados em cooperativas. Foi abolida a obrigatoriedade de entregar a produção agrícola ao Estado. As empresas com menos de 20 trabalhadores voltaram às mãos de particulares e hierarquizaram seus salários. Do ponto de vista econômico, a NEP foi um sucesso. Fez crescer a produção agrícola e industrial e impulsionou o comércio. Os preços agrícolas caíram. Muitos empresários se beneficiaram com a nova situação, mas havia também corrupção. Embora isso contrariasse o caráter socialista da Revolução, Lenin manteve essa política para garantir o abastecimento. Em 1922, o antigo Império Russo passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviado como URSS. 2 anos depois, foi adotada uma constituição que estabelecia as bases do Estado soviético. Com a morte de Lenin, em 1924, 2 líderes passaram a disputar o poder, que eram Trotsky e o Stalin. Os
quais defendiam posições diametralmente opostas em relação à construção do socialismo e à Revolução Mundial. Trotsky insistia em que era necessário difundir a Revolução Socialista para outros países. Sem isso, dizia ele, não se poderia construir o socialismo, pois este deveria se apoiar no desenvolvimento mais avançado da economia capitalista. Stalin, ao contrário, defendia a tese do socialismo num só país. Segundo ele, caso fosse assegurada a independência russa pelo desenvolvimento da indústria pesada, o país poderia, sozinho, construir uma sociedade socialista ou comunista. Trotsky não era um veterano do Partido Bolchevique, no qual ingressou apenas em julho de 1917. Entretanto, tinha a seu favor o fato de ser um líder de massas e de ter estado no centro da insurreição de outubro de 1917. Mas Stalin, na qualidade de secretário-geral do partido, detinha o controle da máquina partidária que agora se confundia com a própria máquina do governo. Isso porque, em 1921, os outros partidos foram postos na ilegalidade. Começava, assim, o regime de partido único que é característico dos estados totalitários. Stalin venceu a disputa. Em 1929, Trotsky, afastado do governo e do partido, foi expulso da União Soviética. Depois de perambular por diversos países, fixou-se no México, onde foi assassinado em 1940 a mando de Stalin. Senhor absoluto do poder, Stalin passou a perseguir todos os que se opunham a ele. Entre 1935 e 1944, realizou sangrentos expurgos contra seus adversários, nos quais foram presos, julgados e executados os principais líderes da Revolução de Outubro. Falarei um pouco agora sobre o fim da União Soviética. A Revolução Russa de 1917 só correspondeu aos anseios mais profundos dos trabalhadores nos primeiros anos após a conquista do poder. Já em 1921, forças do exército esmagaram uma rebelião de marinheiros em Kronstadt. Ao mesmo tempo, as greves foram proibidas e os partidos colocados na ilegalidade, com exceção do Partido Comunista. Com a morte de Lenin em 1924, Stalin assumiu o poder e promoveu sucessivos expurgos, durante os quais todos os líderes da revolução que ainda estavam vivos foram assassinados. Era o começo do terror e da formação de um estado policial totalitário, do qual a burocracia dirigente era o maior beneficiário. Stalin morreu em 1953. Pouco tempo depois, sob o comando de Nikita Khrushchev, teve início um processo de mudanças internas. Em 1956, Khrushchev denunciou os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. No plano externo, o novo líder colocou em prática uma política de coexistência pacífica com os Estados Unidos. Apesar disso, tropas soviéticas esmagaram a ferro e fogo uma revolta de trabalhadores na Hungria em 1956. Em 1964, o grupo mais conservador do Partido Comunista afastou Khrushchev do poder. Logo, a liderança passou para um velho burocrata por nome Leonid Brezhnev. Em 1968, Brezhnev ordenou a invasão da Tchecoslováquia, que era um país socialista do leste europeu, para esmagar uma experiência democrática conhecida como Primavera de Praga. Em 1985, 3 anos após a morte de Brezhnev, um novo líder chamado Mikhail Gorbachev deu início a profundas reformas econômicas e políticas no país. A União Soviética deixou de ser então um estado totalitário, mas sua estrutura burocrática e imobilista não estava em condições de ser reformada. Sob o impacto das mudanças promovidas por Gorbachev, acabou se desintegrando e deixou de existir em 1991. Em seu lugar foi criada a Comunidade de Estados Independentes, reunindo a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. Hoje, a Rússia está tão longe do socialismo quanto estava antes da Revolução de Outubro de 1917. No próximo vídeo eu falarei sobre o Tratado de Versalhes e o período de paz no caminho de uma nova guerra. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.